Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma semana de muitas descobertas, muito conhecimento e muito aprendizado? Que bom, já está preparado, já trouxe aí com você, já está aí com você seu material, lápis, caderno, borracha, tudo que você precisa para estar bem atento na hora da nossa aula? Então, muito bem. Eu sou a professora Denise e quero desejar para você as boas-vindas para a nossa aula de língua portuguesa. Você sabe que nós sempre temos um encontro semanal aqui, não é verdade? Então, vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, no nosso primeiro momento da aula, você sabe que eu e você vamos sempre descobrir qual é a habilidade, qual é o objetivo que nós queremos conquistar na nossa aula. E a habilidade de hoje é a seguinte: identificar em reportagens a formatação, a diagramação específica desse gênero, inclusive em suas versões orais. E já deu para você perceber que nós vamos estar trabalhando um gênero diferente essa semana, não é verdade? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, tá bom? O gênero textual da semana é o gênero reportagem. Certamente você já viu alguma reportagem na TV, pode também ter lido alguma reportagem, não é verdade? Em algum outro meio de comunicação. Mas hoje nós vamos observar direitinho tudo o que pode ser observado sobre esse gênero textual. Vamos começar nosso momento de língua portuguesa com um momento muito especial que você já sabe qual é. Esse é o momento da hora da leitura. Esse momento é o momento que a gente reserva para aquela história legal, para que eu e você possamos viajar na nossa imaginação, não é verdade? Hoje eu trouxe uma fábula, que é um gênero textual que eu tenho certeza que você já viu muitos exemplos. Talvez até essa história que eu trouxe hoje para você já conheça, mas hoje nós vamos juntos nos deleitar com essa história e aprender também muito com ela. Vamos começar? A fábula que eu trouxe para vocês é a fábula que tem como título A Formiga e a Pomba. Você observa aqui que nós já temos aqui uma das nossas personagens da história, não é verdade? Aqui na nossa ilustração. Então vamos começar a nossa história? Vamos lá, gente. Um dia, uma formiga parou em um rio para beber água. Você pode notar aí que a formiguinha parou ao lado, na beira do rio, para beber água, não é verdade? Então vamos continuar a nossa história. Ela ficou muito perto. O rio a levou embora e ela estava quase se afogando quando uma pomba a avistou. Olha só, a formiguinha sofreu um acidente, foi tomar água na beira do rio e acabou que as águas levaram a formiguinha embora, não é verdade? E quase que ela ia se afogando, mas aí apareceu um outro personagem da nossa história, que é a pomba. A avistou lá do céu. Vamos continuar. A pomba tirou uma folha de uma árvore e colocou essa folha no rio ao lado da formiga. Olha como é que a formiguinha está de boca aberta, muito assustada, vendo, claro, a ajuda chegando lá de cima através da amiga pomba, não é? Então vamos continuar. A formiga subiu na folha e sobreviveu. Obrigada, pomba. Eu sempre me lembrarei do que você fez por mim, disse a formiga. E as duas ali se despediram num sinal de que começou uma bela amizade naquele dia. Certamente a formiguinha ficou muito grata, não é verdade? Pois vamos continuar nossa história. Um dia, a formiga viu um homem. Ele estava apontando a arma para a pomba, a mesma que havia salvado a vida da formiga. O homem se preparava para apertar o gatilho, enquanto a formiga quebrava a cabeça pensando em algo para salvar a pomba. Olha só, pode ser que seja um caçador, não é verdade? Esteja aí mirando no pássaro para que possa atingir o pássaro. E a formiguinha ali querendo salvar a amiga dela. Vamos continuar.
E no último momento, a formiga teve uma ideia. Ela deu uma super mordida na perna do homem. Ai! Gritou o homem e ele não acertou a pomba. Olha só o tiro saindo lá pelo outro lado, não é verdade? Como a gente costuma falar, o tiro saiu pela culatra, não deu certo. E a formiguinha mordendo o pé do homem, gente, com vontade. Vamos continuar. A pomba voou e acenou um obrigado para a formiga por ter salvado sua vida. Moral da história: um favor paga-se com outro. E as duas seguiram suas vidas, né? Muito agradecidas e sabendo que existia outro alguém que seria capaz de fazer um esforço para salvá-las. Que legal a nossa história, não é, gente? Porque a gente sabe que as fábulas, elas trazem para nós um ensinamento, principalmente na questão do nosso comportamento com as pessoas ao nosso redor. E interessante que a formiguinha, ela não esqueceu daquele favor abençoado que a pombinha fez para ela, de livrar ela de morrer afogada naquelas águas do rio. E quando ela teve a oportunidade, ela retribuiu a gentileza e com coragem, ela salvou também a vida da sua amiga. Essa história fica para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes com as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se de ser grato com todas as pessoas, principalmente aquelas que cuidam de você, que fazem bem para você, porque essas pessoas, elas realmente têm por você um carinho e um amor muito especial. Então, gostaram da nossa história? Espero que sim. Agora nós vamos dar continuidade para a nossa aula. Vamos falar sobre um novo gênero textual, que é o gênero reportagem. Talvez você possa até pensar assim, mas professora Denise, esse gênero reportagem não é a mesma coisa que a gente estava estudando nas semanas anteriores, o gênero notícia? E eu vou responder para você. Não, não, não. Reportagem é uma coisa, notícia é outra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, primeiramente, vamos responder aquela perguntinha que não quer calar. O que é o gênero reportagem? Vamos começar? Então, pessoal, reportagem, olha aí na tela. Reportagem é um texto que tem o objetivo de expor informações detalhadas sobre assuntos de interesse social. Então, a gente percebe que a reportagem, ela tem uma certa semelhança com a notícia quando nós falamos a respeito do objetivo dela, para que ela serve. Ela também, assim como a notícia, ela informa. Mas existe um detalhe bem importante que nós não devemos esquecer. Você observa que no contexto, no conceito, aliás, da reportagem, você observa que ela vai oferecer informações detalhadas. Repita comigo essa palavra aí na sua casa. Detalhadas. O que é uma informação detalhada? É uma informação rica, uma informação completa, uma informação que não vai deixar dúvidas nem para mim, nem para você. A reportagem, ela é um texto que se torna mais aprofundado na informação, muito mais do que a notícia, tá bom? Então vamos continuar? Vamos lá. Características da reportagem. Que características esse gênero textual trouxe para nós hoje? Vamos dar uma olhada? Reportagem é um texto, olha só, nós vamos ver algumas características da reportagem. Expositivo, quer dizer que ele está expondo uma informação. Informativo, ele está trazendo a informação, não é verdade? Ele está informando ao leitor algo de, como é que eu posso dizer, de importância social. Ele também é um texto descritivo, porque ele pode descrever as coisas que acontecem. Na reportagem, existe uma liberdade maior para trazer mais descrições, ou sobre o personagem da reportagem, sobre o ambiente da reportagem, tá bom? E também ele é um texto narrativo,
Porque como ele está informando algo, um fato, um acontecimento, ele vai contar como esse algo acontece ou aconteceu. Portanto, ele vai ter que ser um texto narrativo também, não é? Então, vamos continuar, que tem muito mais coisa para a gente aprender sobre reportagem. A reportagem apresenta, olha aí na tela para você acompanhar comigo. Textos longos. Olha aqui que essa é uma das diferenças entre a notícia e a reportagem. A reportagem, querido aluno, ela possui textos mais longos do que a notícia. Até porque uma reportagem, ela não tem exatamente aquela urgência de ser publicada logo que o fato acontece. Por ser uma informação mais aprofundada, que é dada ao leitor, ela precisa de mais tempo para ser escrita, criada, produzida, entenderam? Então, portanto, a reportagem, geralmente, ela apresenta textos mais longos do que a notícia. Olha aí uma diferença entre a notícia e a reportagem, você não pode esquecer disso. Ela também apresenta linguagem clara, que é muito importante lá na hora da gente fazer a leitura da reportagem. Por quê? Porque uma linguagem clara, objetiva, simples, ela é necessária para que o leitor entenda o que está sendo falado ali naquele texto, não é verdade? Também ela apresenta a descrição, como já foi falado anteriormente. E ela apresenta temas atuais. Como assim temas atuais, professora? Olha, a reportagem vai falar sobre temas sociais, comportamento humano, política, economia, tantas coisas que nos interessam. Tudo isso pode vir em uma reportagem, tá bom? Então vamos continuar. Ela também apresenta discurso direto e indireto. Vamos para frente? Preste atenção numa outra diferença em relação à notícia. Às vezes, leia aqui comigo, a reportagem pode trazer a opinião do autor, embora seu objetivo principal seja informar. Essa é mais uma diferença entre a notícia e a reportagem. Você se lembra que a professora Denisa falou nas aulas anteriores que a notícia não pode ter opinião do autor? Não é verdade? Agora, a reportagem, ela tem uma maior liberdade para que haja espaço para ter a opinião do autor. E também a opinião dos personagens da reportagem, ou seja, aquelas pessoas sobre quem a reportagem está falando. Vamos continuar? Onde encontramos a reportagem? Isso aqui é muito tranquilo, porque é muito parecido com o gênero notícia. Então, a reportagem ela pode ser encontrada nos jornais, nas revistas, na televisão e também na internet. São esses os meios de comunicação onde geralmente a reportagem ela é anunciada, onde ela é publicada, tá bom? Elementos da reportagem. Vamos aos elementos da reportagem rapidinho para a gente aprender. O primeiro elemento da reportagem, como eu falei para vocês, ele é um texto mais longo, portanto, ele tem mais informações, não é? O primeiro elemento é o levantamento de dados, ou seja, levantamento de todas as informações que vão ser necessárias para a construção da reportagem. Além disso, a reportagem pode conter entrevistas sobre o tema. Geralmente, dentro da reportagem, tem alguém falando sobre o assunto, sobre o tema que está sendo publicado ali naquela reportagem. Também temos a assinatura do jornalista, gente. Sempre numa reportagem nós vamos perceber que o jornalista, ele é identificado sempre no comecinho. Lá da reportagem tem o título, tem o subtítulo e geralmente tem o nome do jornalista. Quando não vem naquele comecinho, pode vir lá no final, tá bom? E também nós temos a análise dos fatos, que é onde entra a questão da opinião do autor. Ele vai levantar os dados, entrevistar as pessoas envolvidas, mas ao final ele também ele tem liberdade para analisar os fatos. Vamos continuar? Exemplo de reportagem. Eu trouxe para vocês um texto muito interessante sobre reportagem, que eu quero que vocês conheçam e leiam junto comigo, tá certo?
Olha só, a nossa reportagem, ela tem esse título aqui e o subtítulo, né, que nós estamos vendo aqui. Olho na tela, vamos fazer a leitura junto com a professora Denisa, porque hoje nós temos muito a aprender. O título do nosso texto, da nossa reportagem é Livro de Colorir, conscientiza crianças sobre rota do plástico até o oceano. Olha só, gente, é um livro de colorir que eu acho que você já conhece, já deve conhecer algum desses livros que a gente usa para colorir, né? E ele tem um objetivo bem interessante, ele vai conscientizar as crianças sobre a rota do plástico até o oceano. Você sabia que o plástico é um material que demora centenas de anos para se desfazer? Exatamente, gente. Então, é um material que não pode ser jogado fora de qualquer maneira. Imagina esse material plástico chegando nos oceanos e um peixe, um outro ser, né? Lá um ser marinho, estiver lá e engole esse material. Que confusão, não é verdade? Então, nós precisamos ter consciência a respeito dessas coisas. Vamos para o nosso subtítulo? Ilustrada pela artista plástica Kalina Jusiak, olha o nome estrangeiro, tá bom, pessoal? A obra mostra como o plástico está presente em nosso cotidiano e de que forma ele vai parar no fundo do mar. Então, vamos começar a leitura do nosso texto? Vamos lá, gente. Antes da nossa leitura, eu quero que vocês observem o seguinte. Já falei para vocês, mas eu decidi destacar aqui para vocês. Olha só o título do nosso texto. Estão vendo? Estão percebendo? Mas nós temos também, além do título, nós temos o subtítulo. Lembra que o subtítulo é aquela partezinha do texto que vai auxiliar a esclarecer melhor o que o título vem dizer? Então, eles estão aqui. Vamos agora para o próximo momento, para a próxima parte da nossa reportagem. Vamos lá? Essa parte aqui, gente, é aquela que eu falei para vocês. Lembra que a reportagem precisa ter a assinatura do autor? Que precisa ter o nome do autor destacado? Então, essa reportagem foi feita pela Beatriz Lourenço. E aqui também tem a data. Como é um texto que foi publicado na internet, além da data, lá na internet eles também colocam o horário em que a reportagem foi publicada no site. Então, se a reportagem foi publicada às 11 horas da manhã, vai ter o horário lá informando. Isso quando a reportagem é publicada no site, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a autora, que no caso é a Beatriz Lourenço, não é? E temos também a data de publicação da reportagem. Vamos passar para frente? Agora nós vamos para o texto em si. O plástico é, atualmente, uma das principais ameaças à vida marinha. De acordo com a ONU, cerca de 8 milhões de toneladas desses resíduos entram nos oceanos a cada ano. Além de medidas urgentes, é preciso garantir também que as futuras gerações saibam como proteger os mares do planeta. Você se lembra da estrutura de uma notícia? Então, a estrutura da reportagem é basicamente a mesma. E você se lembra como é que nós chamamos o primeiro parágrafo da notícia? Será que você se lembra? Pois aqui nós também chamamos da mesma forma o primeiro parágrafo da reportagem. Olha só, é o lead. Parabéns para você que acertou, tá certo? Então, vamos agora continuar a leitura do nosso texto, gente. Pensando nisso, a ONG Internacional Oceanic Global convidou a artista plástica brasileira Kalina Jusiak, mais conhecida como Caju, para criar um livro de colorir que tem como objetivo desenvolver a reflexão acerca do caminho do plástico até o habitat marinho. Intitulada The Plastic Journey, A Jornada do Plástico em tradução livre, a obra traça o percurso que o plástico faz de quando descartamos até chegar à natureza. E essa parte aí, gente, do texto, você já conhece também. É o corpo de texto. Vamos continuar nossa leitura rapidinho. Vamos lá? Olho na tela, faz a leitura junto comigo.
Criamos um meio interativo no qual as crianças têm um desafio, que é pintar os objetos, e com isso elas acabam pensando sobre os perigos da poluição. Conta Caju em entrevista a Galileu. Galileu é uma revista, tá bom, pessoal? Mostramos a quantidade de plástico que há no cotidiano em 7 temas. Na cidade, no supermercado, na escola, no parque, em casa, na praia, até chegar no fundo do mar. Olha só, gente, em todos os lugares você sabe que nós encontramos materiais plásticos, seja em casa, seja na rua, nós estamos sempre em contato com esse material, não é verdade? Mas uma boa parte desse material, infelizmente, chega até o mar e prejudica os seres marinhos e também a vegetação daquele local. Vamos continuar. O livro traz ainda dados mundiais e informações focadas nos Estados Unidos, onde foi lançado em junho. Os pequenos aprendem que um saquinho de plástico tem, em média, vida útil de 12 minutos antes de ser jogado no lixo e que 1 em cada 4 peixes no mar tem microplásticos em seu estômago. A cada página, o leitor entende que suas ações estão diretamente ligadas ao que chega aos oceanos. Olha só, pessoal, com esse livro de colorir, você observa que as crianças estão se conscientizando, ou seja, elas estão compreendendo o quanto é prejudicial você jogar plástico, descartar, aliás, o material plástico de maneira errada. E aí você observa que informação preocupante. 1 em cada 4 peixes no mar, no estômago dele tem microplástico, tem material plástico. E isso prejudica, né, a vida no oceano. Vamos continuar. Para Caju, a obra é necessária porque pode ajudar a transformar o futuro do planeta. Além disso, ela ressalta que a presença dos cuidadores das crianças no processo de pintura é essencial. É importante que elas tenham um acompanhamento de adultos que as ensinem sobre o que está acontecendo com o meio ambiente, analisa a artista. Elas podem mudar seus hábitos se entenderem quais são as consequências. Crianças, vocês se lembram que eu falei para vocês que na reportagem geralmente tem entrevista? Você está percebendo que aí está sendo entrevistada a artista plástica? Ela está dizendo, olha, a importância das crianças estarem colorindo o livro que ela fez, mas na companhia dos pais ou responsáveis, para que os pais ou responsáveis também tenham consciência de como nós precisamos tratar o nosso lixo da maneira correta e que não devemos descartar ele de qualquer forma, como, por exemplo, pegar um plastiquinho que embrulha a balinha, o bombom, e jogar no meio da rua, não é verdade? Ali, aquele material pode ir para um esgoto, pode entupir ali uma galeria e ali provoca inundação. Quando não, esse lixo vai para os rios, dos rios ele vai parar no mar e vai acabar no estômago daqueles peixinhos que a gente viu logo mais anteriormente. Vamos continuar a nossa leitura? O projeto viralizou e chegou até o continente africano, onde está sendo usado como parte da educação em uma comunidade em Camarões. Não à toa, a Oceanic Global decidiu ampliar a ação. O livro está sendo traduzido para outros idiomas, inclusive português e espanhol. O objetivo é adaptar informações importantes sobre a poluição dos oceanos para cada região em que o projeto for divulgado. Olha só que legal, né? Os desenhos feitos para a primeira versão do livro estão disponíveis no site da instituição e toda a renda obtida será revertida para a preservação dos mares. Essa reportagem foi feita com a supervisão de Luísa Monteiro. Gostaram do nosso texto? Então, gente, eu também gostei demais. Muito bom saber sobre isso. Você viu que a reportagem é um texto mais longo, mais detalhado, você consegue compreender muito mais as coisas? Tem até entrevista, não é? Então, vamos continuar? Chegou o momento da nossa hora da atividade, gente. E na atividade de hoje, nós vamos identificar a estrutura do texto na reportagem. Claro que nós não vamos ler essa reportagem aqui, tá bom? Eu li aquela anteriormente, que era para você ter noção de como é que eram as informações contidas dentro de uma reportagem.
Agora eu quero que você faça aquela mesma atividade que a gente fazia no gênero notícia, que é identificar partes do texto, tá bom? Então, nossa atividade agora é identificar a estrutura do texto na reportagem abaixo. Vamos lá? Todos juntos. Eu trouxe aqui o texto um pouquinho maior. E aqui nós temos algumas partes da reportagem. Eu vou te dar alguns segundinhos para que você pense. Lembra que as mesmas partes que compõem a reportagem são aquelas partes que compõem o gênero notícia também. Então, não vai ser difícil para você que já estudou encontrar essas partes rapidinho, tá bom? Então, eu vou te dar alguns segundos para você pensar um pouco. Vamos lá? Então, pessoal, conseguiram identificar pelo menos uma parte da nossa reportagem? Eu acho que sim, né? Pelo menos uma parte eu tenho certeza que você já identificou. E nós vamos fazer isso juntos agora, tá bom? Então, vamos lá? Vocês sabem que a nossa reportagem aqui, ela vem trazendo também, gente, uma imagem, não é? E aqui nós vemos aqui crianças. E essas crianças, elas estão num ambiente, né, numa praia, elas estão no mar. E aí você observa o seguinte, olha só. Essa reportagem, ela tem a mesma estrutura, né? Aquelas partes que a gente já estudou. Então, qual a primeira parte que forma a reportagem? Vamos lá? A primeira parte, gente, é o título. Que o nosso título está aqui, olha. Crianças têm aula de surf no reinício do projeto Omelka. E você está vendo as criancinhas aí todas, né? Bem aí... bem à vontade, se divertindo e aprendendo também sobre esse esporte que é o surf, né? Além do título, o que nós temos mais? Nós temos o subtítulo, olha só, que ele está aqui logo abaixo da imagem. E aí você observa que a criança está tendo contato com a água, está tendo bastante liberdade. Além disso, nós temos uma outra parte bastante conhecida, que é aquele primeiro parágrafo da nossa reportagem, que é o lead. É ali onde a gente vai saber um apanhado geral sobre o que a nossa reportagem vai falar. E por último, né, gente, nós temos o famoso corpo de texto. É ali que a gente vai descobrir mais profundamente, mais detalhadamente, tudo que a reportagem trouxe para nos informar. Então, conseguiram identificar as partes que formam a reportagem? Eu espero que sim. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado muito dela e que vocês prestem atenção, que nós vamos estudar ainda muito sobre esse gênero, tá certo? Combinado? E a nossa aula está chegando ao fim e eu espero que você tenha aproveitado bastante, prestado muita atenção. Se tiver alguma dúvida, volta lá nos canais da SEMEC. Tenta ver a aula novamente, porque você pode fazer isso, tá bom? Também pode perguntar para o seu professor, tirar suas dúvidas, enfim. Estamos aqui para colaborar com você. Obrigada pela participação. Tchau, tchau! Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que maravilha! Estão prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá, vamos fazer o nosso momento, um momento muito especial? Então, gente, eu sou a professora Denisa Braga e hoje nós vamos estar juntos novamente para mais uma aventura de descobertas. E você está preparado? Então, fica bem atento aí, presta bastante atenção, porque nós vamos aprender muitas coisas legais. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, não é verdade? E como sempre, você já sabe, no início da nossa aula, nós vamos entender, compreender, descobrir quais são os objetivos da nossa aula. E o objetivo da nossa aula de hoje é muito legal, gente. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros textuais. Olha só que bacana! A gente vai rever muitos gêneros textuais que nós vimos durante o ano de 2020. E hoje nós vamos observar características, objetivo,
tudo isso com bastante calma, tá bom? Então, vamos começar. Você sabe que nesse momento da nossa aula, nós sempre começamos com aquela leitura. Lembra do projeto Maratom? Pois é, nós vamos começar já com aquela leitura. O gênero textual da semana que nós estamos estudando, você também já sabe que é a reportagem. Hoje também nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse gênero, mas antes vamos para a nossa leitura, tá bom? Projeto Sou Maratona Leitura e hoje nós temos o texto que tem como título Quem Inventou o Fogo? Vamos lá? Olho na tela, convido você a acompanhar comigo e fazer a leitura também desse texto. Vamos começar. Quem inventou o fogo? Ninguém. O fogo já existia muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza, sabia, gente? Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu. São os relâmpagos. Os relâmpagos podem atingir o chão. Os relâmpagos podem incendiar o mato seco ou as árvores. É o fogo do céu. Como o homem aprendeu a fazer fogo? Os homens pré-históricos observaram os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos mantinham acesas as fogueiras. As fogueiras serviam para se aquecer. As fogueiras serviam para ter iluminação. As fogueiras serviam para cozinhar a caça. Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, mais ou menos como funciona um isqueiro. Gente, quanta informação legal e diferente, não é verdade? Você sabia de todas essas informações? Olha só, pessoal, muito interessante o título do texto e logo no início do texto a gente já tira qualquer dúvida que ninguém inventou o fogo já existia sozinho, que muitas vezes a vinda de raios do céu tocando aí nas árvores, na mata, e vai produzir a presença do fogo, não é verdade? Mas o homem, na sua inteligência, observando a natureza, conseguiu sim realizar, né, aquele processo de produzir o fogo que você viu aqui no final, batendo duas pedras na outra, fazendo o que nós chamamos de atrito. E ali aquelas faísquinhas provocam o início de um fogo. Que interessante, gente. Esse texto ele possui 146 palavras e é muito importante que você treine ele todos os dias. Treine aquela leitura silenciosa. Você já treinou a leitura silenciosa? Que é aquela leitura que a gente não faz com a boca. A gente deixa a boquinha fechada e olha bem o texto e faz a leitura só no pensamento. Você já treinou essa leitura? Sabia que essa leitura é muito importante para aumentar o seu nível de concentração nas aulas? Então, você vai treinar essa leitura hoje, tá bom? Fale para a sua professora, para o seu professor, como é que foi a sua experiência. Diga o que você entendeu sobre o texto. Tudo que você tiver também sobre curiosidade, converse também. Qualquer dúvida, você tem ou a plataforma ou o WhatsApp, conforme a realidade da sua escola, para você tirar suas dúvidas, tá bom? Gostaram da leitura de hoje, a nossa leitura da semana? Espero que sim, espero que vocês façam esse treino todos os dias, da forma como é orientado aqui, tá bom? Então, vamos passar para mais coisas, porque a gente tem muita coisa para aprender hoje, gente. Você viu que nós já conhecemos o gênero reportagem, não foi? Já vimos uma reportagem, já percebemos a estrutura dela. E agora eu trouxe para vocês nessa aula algumas notas, algumas pequenas informações, alguns lembretes sobre o gênero textual reportagem. Vamos ver comigo? Então, olha aí direitinho na tela e acompanha comigo algumas notas, algumas informações sobre o gênero textual reportagem. Primeira informação é que a reportagem é um texto narrativo, descritivo e informativo, tá bom?
Narrativo, ele conta uma história, não é verdade? Ele é descritivo porque ele vai descrever, ele pode descrever o personagem da reportagem, pode descrever o ambiente ou a situação em que a reportagem está, né, sendo feita. Além disso, a reportagem se trata de um texto informativo, porque ela vai nos informar algo relevante para a nossa sociedade. Vamos continuar. A reportagem, ela também pode trazer a opinião do autor, ao contrário da notícia. Lembra? A notícia não tem opinião, mas a reportagem pode trazer, sim, a opinião do autor. Outra nota é que a reportagem possui textos geralmente mais longos que a notícia. Portanto, a reportagem tem a tendência de ser mais detalhada, tem a tendência de ter um conhecimento, uma informação mais profunda, tá certo? Por isso os textos se tornam mais longos. Passei demais aqui, vamos voltar. A reportagem é um gênero textual que é publicado nos meios de comunicação, que você já sabe quais são: TV, jornal, revista, internet, não é? Então, tudo isso você já está craque, já sabe muito bem. Vamos passar para frente? A linguagem da reportagem, ela é formal, ou seja, não pode ter gíria na reportagem, né? Não pode ter aquelas expressões usadas no dia a dia. Entenderam, pessoal? É uma linguagem formal, aquela linguagem que a gente usa para documentos, para escrever cartas formais e outras coisas. Além de ser uma linguagem formal, a linguagem da reportagem precisa ser clara e dinâmica. Por que ela precisa ser clara? Para que as pessoas que estão lendo a reportagem compreendam facilmente sobre o que está sendo falado ali naquele texto, tá bom? Dinâmica também, porque eu já falei para você, não é verdade? A reportagem é um texto longo, mais longo do que outros textos. Então, para que o leitor ele consiga, na verdade, ele se prenda àquele texto, ele se interesse por aquele texto, a reportagem precisa ser dinâmica, precisa atrair o leitor a cada momento, tá bom? A reportagem também apresenta temas sociais, econômicos e políticos. Então, a gente viu, gente, na aula passada, que a gente viu um texto sobre um livro para colorir, né? Que as crianças, ao colorir o livro, elas iam tomando consciência do quão mal, do quão mal faz o plástico na natureza. Então, é um tema social muito importante que envolve o meio ambiente. Você entendeu que a reportagem ela traz esses temas sociais, políticos e econômicos, tá certo? Então, vamos continuar. Exemplo de uma reportagem. Trouxe para vocês aqui uma reportagem muito legal, que eu já conheço ela há algum tempo. E eu gosto muito de trazer essa reportagem, porque embora vocês ainda não tenham a idade sobre a qual se refere essa reportagem, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram de alguma forma algo parecido com isso aqui, tá bom? Então vamos começar. Você tá vendo aqui essa imagem, gente? Olha só, tanta gente, né? Pessoal sorridente, tá alegre, tá feliz. O que você acha que eles têm em comum? Vamos pensar um pouquinho? O que essas pessoas têm em comum? Que idade será que essas pessoas têm? Será que elas são crianças? Você acha que elas são crianças? Ah, eu acho que não são. Mas me diga uma coisa, você acha que essas pessoas aí são adultas? Será que elas são adultas? Bom, se você disse que elas não são crianças, nem são adultas, o que essas pessoas são? Você que respondeu, vamos lá ver se você já acertou. Elas são adolescentes. Você já ouviu falar nessa palavra? Adolescente? Então, gente, nossa reportagem hoje é muito interessante. E o título dela é o seguinte, olha só. Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Aí nós temos o subtítulo, não é? Você não é mais criança e ainda não é adulto. Por isso que é uma fase tão difícil, gente. Não é criança, não é adulto. É o quê? É adolescente. A reportagem, lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a reportagem sempre traz o nome do autor? A reportagem foi feita por Geisa Martins. Vamos fazer a leitura do texto rapidinho, vamos lá?
Olho na tela, eu quero que você leia junto comigo, bem bonito. Vamos lá. Porque é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta, segundo a Organização Mundial de Saúde. A adolescência começa aos 10 e termina aos 20 anos. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteçam conflitos internos e externos. Portanto, realmente, a adolescência não é uma fase muito fácil, não é verdade? Porque a adolescência é uma fase de mudanças, transformações. E não somente mudanças físicas, mas nós vimos aqui que são mudanças psicológicas e também mudanças sociais. Vamos continuar. Segundo a psiquiatra e psicanalista Helena Maceu de Castro, a sensação de dificuldade não pode ser considerada como regra, pois cada indivíduo tem uma experiência única de vida. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor próprio, da autoestima, afirma. Além disso, vale lembrar que pessoas de classes sociais mais baixas podem ter problemas de adulto nessa fase, que se sobrepõem às questões da adolescência. Olha só, a psicanalista Helena Maceu de Castro, ela está dando aqui a sua, lembra? A sua opinião. A reportagem, ela sempre vai trazer, na maioria das vezes, né? Ela sempre vai trazer uma entrevista com alguém. Geralmente, alguém que tem autoridade para falar sobre o assunto. A autoridade, como assim, professora? A autoridade porque tem conhecimento sobre o assunto abordado. No caso, eles trouxeram para essa reportagem uma psiquiatra que também é psicanalista, chamada Helena. Ela sabe do que se trata porque ela estudou a questão comportamental do ser humano. Então, ela tem autoridade para falar sobre a fase da adolescência, sobre a infância, sobre a vida adulta, tá bom? Então, vamos continuar? A mente. O período de indefinição entre criança e adulto gera alguns enfrentamentos psicológicos, como a perda da proteção dos pais, a necessidade de desenvolvimento da autonomia e a construção de uma identidade. Tudo isso acarreta novas emoções, percepções e reflexões. Os pais. Os progenitores perdem a característica de benfeitores e viram educadores, fontes de ordens, tarefas e exigências. Essa transformação pode ser encarada com contrariedade pelo filho, que no fundo gostaria de continuar sendo mimado. O adolescente também passa a enxergar as imperfeições dos pais, antes vistos como heróis. Daí pode surgir certa decepção. O comportamento. Com a capacidade de raciocínio mais desenvolvida, o adolescente ganha novas responsabilidades e papéis, tornando-se um novo ser social. Em casa, a hora de lazer pode se transformar em tarefas adultas, como cuidar do irmão. Na escola, é preciso escolher sua futura carreira. Na sociedade, há de se conquistar um emprego. Nos relacionamentos, é preciso buscar parceiros. Então, pessoal, está aqui o nosso texto e nós vamos agora para algumas reflexões sobre ele, tá bom? Vamos começar? Qual é o tema desse texto? Eu vou trazer para vocês algumas alternativas. A difícil fase da adolescência. Letra B. As fases da vida do ser humano. Letra C. Mudanças físicas no corpo humano. Ou letra D. As responsabilidades do adolescente. Nós temos aí 4 alternativas sobre o tema do texto. Eu trouxe para vocês esse trechinho para que vocês leiam rapidinho e tentem aí fazer a sua escolha correta, tá bom? Nós temos 4 alternativas, letra A, B, C e D, e eu vou te dar 2 segundinhos para você pensar e escolher qual é o tema do texto que nós acabamos de ler. Rapidinho. Vamos lá, gente? Conseguiram aí fazer a leitura do nosso trecho? Olha só,
A gente vai perceber aqui no trecho que ele fala que é o seguinte, que a adolescência é um período de indefinição entre ser criança e ser adulto. E isso gera alguns enfrentamentos psicológicos, como a perda da proteção dos pais, que em vez de estar protegendo totalmente, eles vão querer cobrar algumas atitudes e responsabilidades do adolescente, não é verdade? A necessidade do desenvolvimento, da autonomia e a construção de uma identidade. Tudo isso acarreta novas emoções, percepções e reflexões. Então, gente, está falando sobre o quê? Sobre a difícil fase da adolescência, sobre as fases da vida do ser humano, sobre mudanças físicas no corpo humano ou sobre as responsabilidades do adolescente. Todo o texto, gente, ele vai trazer todas essas informações aqui. Mas uma dessas alternativas, ele vai se refletir, ele vai ecoar por toda a reportagem. Você quer saber qual é? A difícil fase da adolescência. Nossa reportagem, ela declara isso, que a fase da adolescência é uma fase bem difícil. É uma fase de mudanças, é uma fase de transformação e de muitas dificuldades. Então, vamos continuar. Identifique no trecho abaixo uma opinião. Lembra que eu falei para vocês que em toda reportagem nós vamos ter opinião, nós vamos ter entrevista de alguém? Então vamos lá. Eu vou dar um tempinho para você identificar aí no trecho uma opinião que está sendo dada na nossa reportagem. 2 segundinhos para você identificar. Vamos lá? Então, pessoal, vamos voltando aqui para a gente conversar um pouquinho. Olha só, lembra que eu falei que sempre numa reportagem vai ter a presença de algum especialista, de alguma autoridade no assunto que está sendo falado? Esse trecho aqui vai trazer exatamente uma parte em que a especialista, que é a psiquiatra, psicanalista Helena, ela vai falar sobre o assunto. Qual é a opinião da doutora Helena? Você já encontrou? Vamos juntos encontrar? Vamos lá? Olha só a opinião da doutora Helena, olha só. Nas famílias em que há diálogo, conversa, intimidade, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor próprio, da autoestima. Essa é a opinião da psicanalista Helena Maceu de Castro. Então, gente, nós identificamos aqui uma opinião na nossa reportagem. Gostaram da nossa atividade? Aprenderam bastante? Pois agora nós vamos para uma outra atividade que eu acho que você vai gostar muito também. Vamos começar? Hora da atividade, e hoje nossa atividade ela tem um objetivo muito legal que eu já falei para vocês, mas agora nós vamos reforçar. O objetivo da atividade de hoje é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então nós vamos rever alguns gêneros bem legais e agora eu quero ver se você está aí lembrando, recordando dos gêneros que você aprendeu nesse ano de 2020. Vamos lá? Vamos rever alguns gêneros textuais? Você está preparado? Qual é a finalidade dos textos a seguir? Eu trouxe aqui para vocês alguns textos e primeiro você vai descobrir que gênero é cada texto. Depois você vai me dizer qual é a finalidade desse texto, tá bom? Então vamos começar. O primeiro gênero está aqui na tela. Quero que você preste bastante atenção. Olha na tela, tá bom? E vamos fazer a leitura do nosso texto? Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS, qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo CEL, que quer dizer celular, é a abreviatura para a palavra celular. 22 de agosto de 2014. Então, pessoal, que gênero é esse? Você consegue observar algumas características? Então, vamos lá. A gente percebe que é um texto curto, a gente percebe que tem remetente e tem destinatário, tem data e também é um texto que parece que é escrito de uma pessoa que tem muita intimidade com a outra. Você viu que quem escreveu o texto chamou a outra pessoa de Ju. Isso quer dizer que não é um nome, não é, pessoal? É um apelido. O nome da pessoa deve ser Juliana, Julieta, algo assim. Então,
Já descobriu qual é o gênero? Eu vou te dar algumas alternativas aqui. Olha só. Será que esse texto pertence ao gênero carta? Letra A, carta. B, notícia. C, bilhete. Ou D, cartaz? O que você acha? Será que esse texto é uma carta, uma notícia, um bilhete ou cartaz? Lembre-se que ele é um texto bem curtinho. E lembre também que parece que a pessoa que está escrevendo tem muita intimidade com a outra. Não é verdade? Já descobriu? Vamos para a nossa resposta, gente? O nosso texto, o nosso gênero aqui é o gênero bilhete. Observe que o bilhete ele está até num papelzinho, né? Que é como aqueles papéis que a gente costuma colocar como lembrete aí quando a gente sai de casa, deixando um recado para quem ficou, não é verdade? Então, esse é o bilhete. Agora nós vamos tentar saber qual é a finalidade do bilhete. Qual é, gente, a finalidade do bilhete? Para que ele serve? Será que ele serve para informar uma notícia? Ele serve para narrar uma história? O que você acha? Vamos ver? O bilhete serve para comunicar um aviso, recado ou lembrete. Gostou, então, de saber? Sei que você já conhecia esse gênero. Vamos para o próximo? Olha só esse gênero, gente. Não tem como você não saber. E aí, só de olhar para o texto, a gente já fica com aquela fome, não é? Olha a estrutura, nós temos aí na estrutura, temos o título do texto, temos a lista de ingredientes, temos a imagem e temos o modo de preparo. Que texto é esse, pessoal? Que texto é esse? Olha o título, pão de queijo. Vamos lá, qual é o gênero? Será que esse gênero, será que você já sabe qual é? Será que você já acertou aí na sua casa? Letra A, anúncio. B, regulamento. C, bilhete. Ou D, receita? O que você acha? Ingredientes, aí tem a lista de ingredientes, tem o modo de preparo. Aí tá muito fácil, não é? Tenho certeza que você já disse bem alto aí na sua casa qual é esse gênero. Vamos aí para a nossa resposta? É uma receita culinária. E agora eu quero perguntar para você, qual é a finalidade dessa receita? Qual é a finalidade de uma receita culinária? O que você acha? Para que serve uma receita culinária, gente? Uma receita culinária serve para ensinar a preparar um alimento. Então, a receita aí está nos ensinando a preparar pão de queijo. Olha que gostoso, não é verdade? Muito bem, eu quero dizer parabéns para você que acertou. Vamos para o próximo gênero? Vamos lá? Olha, gente, que texto mais bonitinho. Eu achei esse texto muito fofinho. O título dele é Cavalinho. Vou ler aqui com vocês, tá bom? Todo dia, à mesma hora, cavalinho passa correndo, com a crina balançando, é tão lindo que só vendo. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Cavalinho vai à escola, muita coisa já está lendo. Olha só, o animalzinho está indo para a escola e está lendo. Não, aí é demais, né? Mas muito legal. E eu quero que você lembre o seguinte, olha, presta atenção na estrutura do texto. Você percebe que o texto não tem parágrafo? Você percebe que o texto ele é colocado assim em partes, não é? Em grupos de linhas, e salta uma linha, tem um espaço para chegar ao outro grupo. Tá vendo como é que é? Então, eu quero que você me diga qual é esse gênero. Você percebeu que esse texto tem rimas, palavrinhas com o final, o som semelhante no final? Então, eu vou trazer para vocês as alternativas para você escolher. Vamos lá? Esse texto é um anúncio? Letra B, esse texto é um poema? Letra C, esse texto é um cartaz? Ou letra D, esse texto é uma receita? O que você acha? Qual é o gênero textual? Tenho certeza que você aí já acertou qual é o gênero. Eu vou trazer para você agora a resposta. Esse texto trata-se de um poema. Muito bem, parabéns para você que acertou. Mas me diga uma coisa, qual é a finalidade do poema? Para que o poema serve, gente? Para que o poema é escrito? Eu vou trazer para vocês a resposta. O poema serve para expressar e despertar
emoções ou sentimentos. É para isso que o poema serve. Quando a gente lê um poema, dependendo do que está escrito nele, nós podemos ficar alegres. Eu, por exemplo, achei muito engraçado esse poema, o cavalinho indo para a escola, aprendendo a ler. Nossa, que legal. Mas tem poema que a gente lê e a gente fica triste, porque tem tanta coisa, não é? Então, o poema serve para isso, para nos emocionar. Desperta sentimentos e emoções, tá bom? Vamos para o nosso próximo gênero. Olha só, nós temos aquela famosa história que você já conhece, a lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida. Certa de ganhar, a lebre resolveu tirar uma soneca. Dormiu demais e, ao acordar, a tartaruga já vencera a corrida. Moral da história: com cuidado e diligência, vence-se melhor do que com força física. Esse gênero aí é muito fácil, não é verdade? Qual é o gênero, pessoal? Letra A, é um conto? Letra B, é uma crônica? Letra C, é uma fábula? Ou letra D, é um poema? O que você acha? Olha só, lembra de uma coisa. Tem animais que têm comportamentos humanos, eles ali estão apostando uma corrida e no final do nosso texto nós temos uma moral, ou seja, nós temos um ensinamento. Qual é o gênero? Tenho certeza que você já descobriu aí. Vamos para a resposta. É uma fábula. Parabéns para você que acertou. Agora nós vamos saber a finalidade da fábula. Para que serve uma fábula, gente? Será que é para despertar emoção, como o poema? Acho que não. Vamos lá? A fábula serve para trazer um ensinamento, uma lição ou uma moral. Gostaram da nossa atividade de hoje? Ai, que bom! Eu fico muito feliz. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que vocês estejam sempre dispostos a aprender mais, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você tenha aprendido bastante, refletido, revisto aí vários e vários gêneros e aprendido um pouco mais, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo para você toda a sorte e felicidade do mundo. Tchau, tchau! Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula aqui da minha sala de aula virtual e vocês aí na casa de vocês, aula do terceiro ano do ensino fundamental. E na aula de hoje nós iremos tratar de geografia. É isso mesmo, geografia. E o que é que nós iremos estudar na geografia, professor? Nós iremos falar de tipos de lixo produzidos no trabalho. Professor, vamos falar de lixo. Olha só, não menospreze o lixo. O lixo, ele é muito importante para nós. O lixo, ele diz muito de nós, diz muito da sociedade, ok? E ele é muito importante, o seu descarte correto, é claro, para a preservação da natureza. Na verdade, nós nem usamos tanto mais a palavra descarte. Quando a gente fala descarte, dá a ideia daquilo, não presta mais. Mas quem diz que o lixo não presta mais? O lixo talvez não tenha utilidade para aquilo especificamente naquele momento. Mas ele pode ter outras utilidades. Ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado. Tudo isso faz parte do processo de, aí sim, descarte do lixo, ok? Nós pensamos em dar outras utilidades para o lixo. E isso é muito, muito importante que nós pensemos. Então, falar de lixo é algo indispensável para nós. E aí, não só aqui na nossa sala de aula, mas também na nossa família, nos espaços de trabalho e talvez até uma reflexão pessoal. Pensem aí, como é que vocês estão descartando o lixo de vocês? A habilidade que nós iremos estudar hoje é reconhecer os tipos de lixo produzidos pelas atividades econômicas desenvolvidas em Teresina.
agropecuária, indústria, comércio e serviços, ok? Nós iremos falar especificamente, claro, do lixo produzido em Teresina a partir dessas atividades econômicas. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é reconhecer os tipos de lixo. Isso mesmo, reconhecer os tipos de lixo. São vários tipos de lixo. Não pense que lixo é tudo uma coisa só. Não é. Lixo não é tudo uma coisa só, não. Existem vários tipos de lixo, ok? E eles precisam ser tratados de forma diferente. Para cada tipo de lixo você dá um destino correto, um tratamento correto, reaproveita da forma correta. Analisar os tipos de lixo produzidos nas atividades comerciais de Teresina, tá? Nós iremos falar de lixo, mas principalmente esses lixos produzidos nas atividades comerciais da cidade. E também perceber alguns impactos causados pelo lixo, tá bom? Por quê? O lixo, se ele não for descartado da forma correta, ele tem um impacto negativo. Agora, se ele for descartado, se ele for, e aí sim, reutilizado ou reciclado da forma correta, ele tem um impacto positivo, tá bom? Descartado da forma incorreta, impacto negativo. Descartado da forma correta, impacto positivo. Mas vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro, você sabe o que é lixo? Parece uma pergunta fácil, mas não é. O que é lixo? Você sabe o que é lixo? Ah, professor, lixo é aquilo que eu joguei na lata de lixo. Talvez. Nem tudo aquilo ali é lixo, ok? Nem tudo que você coloca na lata de lixo é lixo. E nem tudo que você guarda não é lixo. Algumas coisas que você guarda que é lixo. Por quê? Porque já não tem mais utilidade nenhuma. Então, se torna um lixo, ok? Um resíduo, né? A gente também tem chamado muito lixo hoje de resíduos sólidos, ok? Dos resíduos sólidos. Mas tem uma questão. O lixo também pode ser um resíduo gasoso, né? A poluição causada pela queima de combustíveis, de carro, nas indústrias, é um resíduo gasoso, um lixo gasoso, ok? A água que a gente descarta é um resíduo, sim, um resíduo líquido, tá? Então, nós temos os resíduos sólidos, líquidos e gasosos. E você tem que distinguir o que é lixo do que não é lixo. Letra B. Você sabe quais são os tipos de lixos? São vários. Isso nós vamos estudar alguns, claro, aqui na aula de hoje, tá? Não é só um tipo de lixo, não. Volto a dizer, lixo não é uma coisa só. Existem vários tipos de lixo. Letra C. Você sabe quais são os lixos produzidos pelas atividades comerciais em Teresina? Bem, quando nós formos falar dos tipos de lixo, nós vamos ver quais são esses lixos produzidos nas atividades comerciais de Teresina. Vamos lá, tipos de lixo. O que é? Lixo é todo material descartado que possui um destino apropriado. Bem, o que é que significa um destino apropriado? Antigamente, há algum tempo atrás, tá? Todo lixo ia para um lugar só, né? Para o famoso lixão. E ali no lixão, ele ficava a céu aberto, ou seja, não era coberto por nada, e eliminando os gases que eram produzidos por ele, contaminando os lençóis freáticos, tá? Servindo de alimento para os urubus, e também existiam algumas pessoas que tiravam o seu sustento a partir daquele lixo, pegando alguns materiais que ali estavam, reaproveitando, vendendo alguns outros,
ok? Reutilizando, tá? Então, o lixo é todo material descartado que possui um destino apropriado. Hoje em dia, esse descarte ele tem acontecido de forma diferente. Tem acontecido, sim, em lugares diferentes e de uma forma onde o impacto aconteça menor, onde o impacto ambiental seja menor do que antigamente, como eu expliquei, tá bom? Visto o aumento dos problemas ambientais, como o acúmulo de lixo, a contaminação do solo, das águas, do ar, existem diferenciações no tipo de material a ser descartado. Então, cada material hoje em dia ele é descartado de uma forma diferente. Isso para que eles recebam um tratamento correto. Por exemplo, os lixos doméstico, público, orgânico, hospitalar, industrial, eletrônico, radioativo, espacial, dentre outros. E aí nós vamos ver alguns deles aqui, tá bom? Nós temos aqui uma imagem muito interessante para nós, que nas nossas escolas nós temos, que é a coleta seletiva do lixo dividida por cores, tá bom? Cada cor aqui representa um tipo de lixo a ser descartado. Por exemplo, o plástico é no vermelho, o papel no azul, o vidro no verde, o material orgânico, o lixo orgânico no marrom e o metal no amarelo, tá? A coleta seletiva, principalmente nas nossas escolas, nós fazemos nesse tipo de coletores de lixo, tá bom? Classificação dos tipos de lixo. Nós temos o primeiro aqui, que é o lixo doméstico. Isso. Esse tipo de lixo, também chamado de lixo residencial ou lixo domiciliar, é todo tipo de material gerado pelos moradores das residências. Podemos incluir os materiais orgânicos, resto de alimentos, madeira e embalagens, os vidros, os papéis, dentre outros. Tá bom? Então, o lixo doméstico é aquele produzido na nossa casa, no nosso dia a dia. Ele não inclui, por exemplo, o lixo gerado, se na minha casa tem uma oficina. Então, aquele lixo gerado pelaquela oficina, ele não é um lixo doméstico, de forma alguma. Ok? Não é um lixo doméstico. O lixo doméstico é aquele gerado na nossa casa, no nosso dia a dia, tá? Na simplicidade do nosso lar. É um lixo tido, um lixo mais simples, ok? Mais fácil de lidar com ele, tá bom? E o descarte dele gera um problema. Nas nossas casas, na grande maioria das vezes, não há uma coleta seletiva, uma forma correta de se descartar esse lixo. Outro dia eu via uma reportagem na TV, onde os garis, que são quem recolhem o lixo domiciliar, onde os garis reclamavam que as pessoas colocavam vidros quebrados de qualquer forma, descartavam de qualquer forma no lixo. E quando eles iam pegar o lixo, eles terminavam se ferindo, se cortando. Tá? Isso é um problema. Por quê? É muito fácil nós tratarmos o lixo da nossa residência, mas a maioria das pessoas não faz isso na residência. Descarta o lixo de toda forma. Nós temos aí o lixo comercial. O lixo comercial, composto essencialmente de embalagens de plástico, papelões, papéis e restos de alimentos. Esse tipo de lixo é produzido pelo terceiro setor, que é o comércio e serviços. São eles lojas, bancos, escritórios, restaurantes, dentre outros. E aí sim, Teresina, pelo fato de ser uma cidade onde há muito comércio, este tipo de lixo é gerado em grande quantidade. Tá? Nós vemos que Teresina tem muitas lojas, muitos bancos, muitos escritórios, muitos restaurantes e consequentemente, produzem muito lixo como estes que nós estamos vendo aqui. Tá bom?
produz muito papelão, como resíduo sólido a ser descartado, muito plástico a ser descartado como resíduo sólido. Teresina tem muitos restaurantes e aí, consequentemente, muitos restos de comida que precisam ser descartados de forma correta. Teresina produz muito lixo comercial. É uma cidade onde, claro, o comércio predomina, nós vimos isso aqui já em outras aulas, e, consequentemente, produz muito esse tipo de lixo. Lixo orgânico, vamos ver ali o lixo orgânico. Olha ali a imagem do lixo orgânico. Restos de comida. Tá? Mas tem vários outros tipos de lixo orgânico. Ok? Tudo aquilo que se deteriora, que é do reino animal ou do reino vegetal, são considerados lixos orgânicos. Ok? Lixo orgânico é proveniente, ou seja, é vindo de matéria viva, tá bom? Tudo que é de matéria viva é chamado de lixo orgânico. Ou seja, por exemplo, nós temos aí resto de alimento, é lixo orgânico. Folhas, folhas de árvore, é lixo orgânico. O caule, né, o galho, é lixo orgânico. Sementes, lixo orgânico. Papéis usados, é lixo orgânico. O papel é derivado da árvore. E temos vários outros. Embora muitas pessoas não saibam, o lixo orgânico pode ser reciclado. Isso mesmo, pode ser utilizado para outras coisas, ok? Pode ser dado um novo ciclo a ele. Pode ser reaproveitado, claro que pode. A partir desse processo, podem ser transformados em ração para animais. Lixo orgânico pode servir como ração para animal, sim. E ainda com o aproveitamento dos gases emitidos, do gás metano, que serve para a produção de um combustível menos poluente, que é o chamado biogás. O lixo orgânico, ele produz um gás que, se tratado da forma correta, tanto o lixo quanto o gás, ele pode servir como combustível. Isso mesmo, como combustível, ok? Nas atividades comerciais de Teresina, esse tipo de lixo é muito produzido por restaurantes, mercados e feiras, tá? Principalmente restaurante, mercado e feira, em atividades comerciais, porque o lixo orgânico ele também é produzido nas residências, tá bom? Então, nas atividades comerciais, esse tipo de lixo ele é produzido em larga escala, tá? Nós temos que pensar duas coisas aí. A primeira, claro, evitar o desperdício. Nós temos que evitar o desperdício, principalmente o desperdício de alimentos. Mas se por algum motivo esse desperdício aconteceu, nós temos que dar um destino adequado para o lixo orgânico e reaproveitá-lo da melhor forma possível. Nós temos também o lixo hospitalar, descartado por hospitais, clínicas de saúde, laboratórios, farmácias, consultórios odontológicos e veterinários. O lixo hospitalar inclui materiais como seringas, gases, aí esse gases não é o gás, tá? É gás, aquele que nós colocamos nas feridas, né, geralmente, fraldas, luvas, agulhas, embalagem, dentre outros. Eles são altamente nocivos aos seres humanos por estarem contaminados com vírus, fungos e bactérias. E por isso são incinerados, ok? Eles são queimados. Esse tipo de lixo, ele é queimado, ele é incinerado. Por quê? Porque ele é muito nocivo à saúde. Claro que incinerado da forma correta para não poluir o ar, mas ele é descartado dessa forma. Esse lixo, ele não é e não pode ser reaproveitado, tá? Ele não pode ser o lixo hospitalar reaproveitado. E em Teresina se produz muito lixo hospitalar. Teresina é uma cidade que é famosa, é reconhecida
pela atividade hospitalar. Teresina tem muitos hospitais, Teresina tem muitas clínicas. Okay? Muita gente de outros lugares vem se tratar em Teresina. Logo, esse lixo, esse tipo de lixo, ele é muito produzido na cidade. E a forma correta de descarte dele é a incineração, tá bom? É a queima desse tipo de lixo. Nós temos também o lixo industrial, gerado pelo setor secundário, ou seja, indústria. Esse tipo de lixo é caracterizado por resíduos como gases, produtos químicos, óleos, cinzas, metais, vidros, plásticos, tecidos, papéis, borracha, que é o que nós estamos vendo aqui, madeira, dependendo da atividade de cada indústria, tá? Normalmente, os materiais descartados da construção civil são encaixados nessa categoria chamado de lixo especial ou lixo tóxico. Eles incluem resíduos da construção civil, pilhas e agrotóxicos, tá ok? Então, nós temos aí diversos lixos produzidos pela indústria e que são extremamente nocivos à vida das pessoas e precisam ser tratados da forma correta, tá bom? E nós temos aí, a gente pensa que não, mas a construção civil ela produz muitos resíduos que também se encaixam aí nesse lixo industrial. As pilhas, a pilha que a gente usa aqui ó, no controle remoto, também é um tipo de lixo industrial. Os agrotóxicos usados aí principalmente na agricultura, eles também se encaixam aí nesse tipo de lixo, no lixo industrial. Nós temos também o lixo eletrônico. O lixo eletrônico, também chamado de e-lixo, é composto pelo descarte dos aparelhos elétricos e eletrônicos, como rádios, computadores, televisores, celulares, fios, baterias, carregadores, dentre outros. Altamente poluente, esse tipo de lixo pode conter cobre, alumínio e metais pesados como mercúrio e chumbo. Com o consumo acelerado em Teresina, esse tipo de lixo é facilmente encontrado, ok? Então, nós pensamos que não, mas nosso telefone celular, esse aparelho de TV, esse controle remoto, o aparelho de som que tem na nossa casa, ele faz parte do e-lixo e ele é composto por diversos poluentes, ok? É um grande problema que está em processo ainda de solução. Por que de solução? Porque tem muita gente que descarta isso de toda forma e isso é muito perigoso, ok? Contaminar o solo, contaminar os lençóis freáticos, contaminar as pessoas, tá bom? Nós temos ali naquela imagem um balde, talvez seja um balde, alguma coisa aí, um cesto de lixo, cheio de celulares, estou vendo aqui câmeras digitais, tá? Que precisam de um descarte correto, ok? Precisa ser depositado no lugar correto e, além disso, ser tratado da forma correta. E nós temos também o lixo radioativo, também chamado de lixo nuclear. Esse tipo de lixo é altamente tóxico por conter urânio e outros metais pesados. Ele é produzido por atividades que envolvem elementos radioativos, como industriais, nucleares, serviços de saúde, dentre outros. É um tipo de lixo dificilmente encontrado em Teresina. Bem, é um tipo de lixo dificilmente encontrado em Teresina, mas não é impossível de se encontrar o lixo radioativo. Por exemplo, às vezes nós não imaginamos. Eu acredito que vocês já tenham feito isso, se não, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titia, um irmão, já fez uma radiografia, também chamado popularmente de raio-x, tá? Eu vou fazer uma radiografia, certo? Ali tem material radioativo, ok? E que é muito perigoso. Se aquele material radioativo atingir
a pessoa, de alguma forma, ele pode vir a agredir a saúde da pessoa. E não pense não, que já houve casos em que esse material agrediu sim as pessoas, contaminou as pessoas. Ok? E agora nós vamos exercitar. Peço a vocês que tenham em mãos lápis, caderno e borracha para nós fazermos algumas atividades. Então vamos lá providenciando. Lápis, caderno e borracha. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gostei, muito bem. Primeira questão. Opa, já dei a resposta, mas vocês não viram não, tenho certeza. O que é o lixo? O que é o lixo? Nós vimos isso na aula. Tempo para vocês copiarem e responderem. O que é o lixo? O que é o lixo? Vamos para a resposta. É todo material descartado que possui um destino apropriado. Tudo aquilo que é descartado e que possui um destino apropriado, nós chamamos de lixo. Claro que o primeiro destino que geralmente nós damos para ele é o cesto de lixo. Ok? Geralmente é o primeiro destino. O segundo destino é do cesto de lixo para o caminhão de lixo. E aí sim ele vai ser levado para o lugar destinado especificamente àquele lixo e àquele tipo de lixo. Segunda questão. O que é o lixo doméstico? O que é o lixo doméstico? Essa é fácil. Tempo para vocês copiarem e responderem. O que é o lixo doméstico? Vamos para a resposta. Isso é simples. É todo tipo de material gerado pelos moradores das residências, ou seja, é o lixo produzido nas nossas casas. Terceira questão. Quais são os estabelecimentos que produzem o lixo comercial? Quais são os estabelecimentos que produzem o lixo comercial? Tempo para vocês copiarem e responderem. Quais são os estabelecimentos que produzem o lixo comercial? Vamos para a resposta. Lojas, bancos, escritórios, restaurantes, dentre outros. O posto de gasolina, por exemplo, entraria aqui. Então, estes estabelecimentos produzem o que se chama lixo comercial. E é um tipo de lixo que é largamente encontrado aqui em Teresina. Quarta questão. Como o lixo orgânico pode ser reaproveitado? Essa é muito importante. Como o lixo orgânico pode ser reaproveitado?
tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Transformando-se em rações para animais e ainda com o aproveitamento dos gases emitidos metano, ele serve para a produção de um combustível menos poluente chamado de o biogás. Biogás. Quinta questão, nosso tempo está corrido. Por qual motivo o lixo hospitalar é tão nocivo aos seres humanos? Esse é fácil. Vamos para a resposta. Por estarem contaminados com vírus, fungos e bactérias. Então, esse lixo ele é muito nocivo para os seres humanos, ok? Estão contaminados com vírus, fungos e bactérias e por isso eles são incinerados. Sexta questão. Quais são os lixos produzidos pelas indústrias? Nós vimos aqui agora há pouco, vamos para a resposta. Gases, produtos químicos, óleos, cinzas, metais, vidros, plásticos, tecidos, papéis, borracha e madeira. Sétima e última questão. Por quais produtos são compostos o chamado lixo eletrônico? É composto pelo descarte dos aparelhos elétricos e eletrônicos como rádio, computadores, televisores celulares, fios, baterias, carregadores, dentre outros. O que estudamos na aula de hoje, vimos o que é lixo, observamos os tipos de lixo, analisamos como alguns tipos de lixo são produzidos em Teresina e respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau, um abraço.